Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a regulamentação dos aplicativos, sobre o projeto de lei 152/2025. Tem coisas no texto que muitas vezes está passando batido pela gente. A gente fica desatento e acaba não vendo essas coisas. Coisas que não são nem um pouquinho interessantes para nós. E que vai sim favorecer a dona Uber, a dona 99, os aplicativos em geral. E para nós vai ser ruim. Vou pedir para você ficar bem atento, porque a gente vai lá para o escritório, onde eu vou mostrar para vocês aí o projeto de lei. Vamos ler esse trecho que eu quero mostrar para vocês e que muitas vezes a gente deixou passar desapercebido. E outra coisa, vocês não estão achando que está tudo muito quieto? Lá no Congresso parece que não está acontecendo nada? Mas está, hein? E ó, quando for vir à tona de novo, vai ser para votação. Já houve uma tentativa de votação e não conseguiu, por falta de quórum. Mas agora pode ser que aconteça ainda esse mês já de votar o projeto de lei 152, o novo texto substitutivo, que também não é interessante para nós. Até porque não traz aí o valor de quilômetro e tempo. E isso, só isso, já é muito ruim para nós. Antes da gente fazer os apontamentos aqui do projeto de lei 152, que não são nada interessante para nós, tanto para nós motoristas como também para os entregadores, eu quero mostrar isso aqui, ó. O site cspconlutas.org.br publicou um protesto feito pelos entregadores contra o projeto de lei 152. Tá aí, foi feito em frente ao prédio do MASP, na Paulista, aqui em São Paulo. Olha aí os cartazes: abaixo PLP 152, não à escravidão, Boulos traidor. Olha só, tudo isso foi feito na terça-feira, dia 24 de fevereiro, e tá aqui o protesto deles. Ó, dizem, né? Eles estão dizendo que vem sendo denunciado pela categoria, como o PLP 152 vem sendo denunciado pela categoria como um ataque aos direitos trabalhistas e uma tentativa de institucionalizar a precarização do trabalho por plataformas digitais. E o que mais está pegando também aqui é esse ponto que eu separei para vocês aqui, ó. Entre os principais pontos criticados estão o valor mínimo por corrida fixado em R$ 8,50, considerado insuficiente até mesmo para cobrir custos operacionais, a ausência de garantias de proteção social, a falta de direitos específicos para mulheres trabalhadoras e a exigência de antecedentes criminais apontada como medida discriminatória que dificulta a reinserção social dos trabalhadores. Olha só, a gente vai ver lá no projeto de lei 152 sobre isso aqui que eles estão falando. Então, entregadores estão sim fazendo protestos e a gente não está vendo aqui, deve ter, mas a gente não está vendo aqui nenhum motorista quatro rodas aqui fazendo esse protesto junto com eles. Deveríamos, né? Vocês não acham? Deixa aqui nos comentários. Agora sim, vou mostrar para vocês o projeto de lei 152. É um projeto de lei de pelo menos 65 páginas, é um relatório, né, de 65 páginas, aonde aqui aproximadamente na página 30 é que começa mesmo falando aí sobre o projeto de lei substitutivo. Projeto de lei complementar 152/2025 substitutivo. E aqui, logo abaixo, já fala sobre a nossa relação de trabalho com a Uber, com a 99. A relação de trabalho entre um trabalhador plataformizado, é assim que a gente está sendo chamado, a partir desse projeto de lei, e a Uber 99 como uma empresa operadora de plataforma digital. E aqui logo abaixo fala que presta transporte remunerado privado individual de passageiros e também coleta e entrega de bens previamente adquiridos pelo próprio usuário, selecionados e adquiridos pelo trabalhador plataformizados. Então, é uma plataforma que é digital, mas que presta serviços de transporte e coleta e entrega de bens. É assim que está sendo tratado então a Uber 99, entre outros aplicativos, e nós aí como trabalhadores plataformizados. Aqui logo abaixo está dizendo que no inciso 3, vamos lá para o inciso 3, está dizendo aqui que nós não temos, está vendo aqui, ó, trabalhador plataformizado é pessoa física não subordinada, atenção, sem vínculo empregatício. Tudo bem, está escrito aqui que nós somos pessoas físicas
não subordinada, sem vínculo de emprego. Agora, tudo bem, o texto está escrito isso. Agora, você acha que a gente não vamos ser subordinado à plataforma? Vocês sabem que o que comanda tudo isso aqui é um algoritmo. E o algoritmo vai subordinar a gente. Certamente a gente vai continuar sendo subordinados às plataformas, com certeza. Isso aqui é só um texto que está aqui. Agora, o tal do sem vínculo de emprego é o que garante aí para Uber, para 99, que a gente não possa ir lá na justiça reclamar então nossos direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas é aqueles direitos de previdência que a gente vai ter aqui, que o governo está deixando. Bom, tudo isso entendo eu que sim, vamos continuar sendo subordinados, não tem jeito. Agora eu quero apontar para vocês aqui um outro ponto, lá na página 33, está dizendo que a Uber não poderá cobrar uma taxa maior do que 30% do valor cobrado do usuário por cada serviço prestado. Ou seja, a partir desse projeto de lei, a gente vai ter direito, a gente vai receber 70% de cada corrida. Não pode ser mais do que isso. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Já na página 44, aqui do projeto de lei 152, substitutivo, está falando aqui no artigo 12, inciso 2, que a corrida mínima será de 8,50 para cada serviço, em que a distância entre o ponto de embarque do passageiro e o ponto final de destino seja de até 2 km. Aqui está falando ponto de embarque do passageiro, tá? Então, significa que a gente pode sim ter corridas que a gente vai buscar passageiro aí, vai aparecer, né? Para a gente buscar aí, sei lá, a 2, 3, 4, 10, 20 km para buscar um passageiro. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A distância e o valor de 8,50 é entre o ponto de embarque do passageiro e o ponto final do destino, que seria 2 km, tá? Então, vamos ficar atentos se realmente isso aqui vai continuar aí na hora que eles tomarem a decisão lá. O correto é sim, tudo que está aqui no projeto de lei substitutivo não pode ser mudado nada, até porque já vai vir votação. Então, se tiver que mudar alguma coisa, tem que ser depois. Nem ser votado e sim, aí fazer as mudanças. Agora, se for para ser votado, não pode ser mudado nada do que está aqui. Então a gente tem que ficar atento a isso. E eu quero mostrar aqui para vocês também esse ponto que os entregadores estão falando. Lá na página 46, está falando aqui então que onde trata sobre os antecedentes criminais. Artigo 12, inciso 11, parágrafo 6º, tá aqui, ó. A empresa operadora de plataforma digital de transporte remunerado poderá realizar, sem a necessidade de qualquer autorização do trabalhador, a consulta prévia e periódica dos antecedentes criminais dos trabalhadores plataformizados que executam serviço de transporte privado remunerado individual de passageiros. Certo? Nesse item aqui, parágrafo 6º, está falando sobre nós, que transportamos passageiros. Então, vai ter sim a consulta periódica dos antecedentes criminais. Aqui está falando sobre passageiros. Beleza? Agora, vamos lá para a queixa dos motoboys. Está aqui no artigo 13, página 50. Olha só, por isso que eles estão reclamando, hein? Página 50, artigo 13, inciso 8, parágrafo 7º. Está aqui, ó. Olha só. Para fins meramente informativos, a empresa operadora de plataforma digital de coleta e entrega de bens poderá realizar, sem a necessidade de qualquer autorização do trabalhador, a consulta prévia e periódica de antecedentes criminais dos trabalhadores plataformizados que executem serviços de coleta e entrega de bens. Então, essa é a queixa deles. Entendem eles que essa medida é discriminatória, que dificulta aí a reinserção social deles, dos trabalhadores. O que vocês acham sobre isso? Cobrar sobre antecedentes para nós, sobre passageiros, é uma coisa. Agora, para quem faz a coleta coleta e entrega de bens, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha disso. Eles não querem isso no texto. E parece que já vai ser votado do jeito que está. Eu vi, se eu não me engano, foi o deputado Augusto Coutinho falando que isso não vai ter. Pode ficar tranquilo que não vai acontecer. Só que está escrito aqui. Agora, o que vale mais? O que está escrito e assinado ou o que ele falou?
Ou então ele que explique de que forma vai acontecer. Qualquer mudança nesse projeto de lei substitutivo tem que ser feito um novo projeto de lei substitutivo. Qualquer mudança, qualquer vírgula. Aí sim a votação. Agora, se mudarem para votar, aí fica difícil. Então aí a gente tem que ficar atento. Por isso que eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês. Certo é que precisamos, gente, estar atento a tudo. Tudo que está acontecendo. E vocês vão conseguir ficar atento vendo aqui nossos vídeos. Que a gente traz esse assunto sobre regulamentação de maneira que vocês possam entender e interpretar da melhor forma possível e mais clara possível. Vamos cobrar os deputados. Deputado Daniel Gubon é uma pessoa excelente para ser cobrado. O deputado Augusto Coutinho, vamos cobrá-lo. Deputado Joaquim Passarinho, todos esses envolvidos na comissão, vamos cobrá-lo. Através de e-mail, seja como for, para que seja do melhor jeito possível. Certo é que esse projeto de lei não é interessante para nós, por quê? Deixa aqui. Por que você acha que não é interessante? Porque ele não traz no seu escopo, em momento algum, falando sobre o nosso ganho por quilômetro e por tempo. Ou seja, dona Uber, dona 99 vai continuar mandando as viagens que eles quiserem, porque são variáveis e você não tem como você se livrar disso. Você vai ter que ficar sujeito, continuar sendo subordinado à plataforma. E tem mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só. Vocês sabem que a gente é excluído da plataforma sem direito à defesa. Tudo bem? Eu já havia falado para vocês que, de acordo com a regulamentação, a gente vai ter direito à defesa prévia. Só que não é bem assim. Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês vocês entendam bem. Está aqui, ó, logo na página 42, seção 5, das sanções aplicáveis aos trabalhadores plataformizados. Aqui está dizendo que as suspensões, bloqueios, exclusões e outras eventuais penalidades aplicadas ao trabalhador pela empresa operadora dependem da previsão das penalidades possíveis. Ou seja, tem que estar escrito em algum lugar qual é o erro que eu estou cometendo para que eu possa ser suspenso ou bloqueado ou excluído. Então, prévia comunicação ao trabalhador. A gente tem que estar sabendo o que é que está acontecendo. E sem ser indicação de cláusulas genéricas, que não definam objetivamente a ação ou omissão que ensejar a sanção. Então a gente tem que saber exatamente o que é. A gente vai ter um prazo de 5 dias úteis para apresentar a nossa defesa. Defesa pelo trabalhador plataformizado. E as empresas terão 2 dias úteis após a nossa apresentação de defesa para que eles deem a punição. Certo? Então, se eles não fizerem isso, a gente não pode ser punido. Então, depende de defesa para que a gente seja punido. Agora, presta atenção aqui. Ó. Parágrafo 1º. Presta atenção. O trabalhador poderá ser excluído da plataforma digital nos casos de... Aí vem aqueles casos mais graves. Violência... agressão, importunação, abandono de usuário, embriaguez no serviço, agressão verbal, agressão escrita por meio da função ali, né, do chat, o desatendimento aos requisitos exigidos para a execução do serviço da plataforma digital. O que é isso? Inciso 8º. Desatendimento dos requisitos exigidos para a execução do serviço. O que é isso? Extremamente genérico. Fraudes na utilização da plataforma. Que fraudes? Prática de qualquer ilícito criminal durante a execução do serviço. Beleza. Agora vem aqui, ó, parágrafo 2º. Nessas hipóteses que eu mostrei para vocês, né, nas hipóteses do parágrafo 1º deste artigo, em outras que justifiquem uma atuação imediata para a proteção do interesse público ou da segurança de trabalhadores e usuários, o trabalhador plataformizado poderá, sem oitiva prévia, ser cautelarmente suspenso da plataforma digital enquanto estiver transcorrendo o procedimento da apuração e responsabilização previsto nos incisos do caput deste artigo. Então, sem aviso, sem oitiva, sem defesa, você vai continuar sendo banido, suspenso pelo menos, vai continuar sendo suspenso da plataforma, banido temporariamente,
por causa desses casos aqui. Agora eu trago para vocês uma coisa. Vocês sabem que muitos passageiros mentem, mas mentem mesmo. E vocês sabem por que eles mentem. Muitos deles porque acham que vai ganhar um valor lá da Uber porque mentiu. Reclamou do motorista, vai ter um direito numa próxima corrida a fazer de graça. Muitos acreditam que isso ainda está acontecendo. A Uber parece que, não sei se está fazendo isso ainda, mas tem passageiro acreditando nisso. Então basta reclamar do motorista, falar uma mentira, contar uma mentira e pronto. Tudo isso vai acontecer. Ou seja, você trabalhador sai para fazer a sua viagem, sai para trabalhar e você vai ser suspenso temporariamente sem qualquer aviso por causa dessas situações. Beleza, aquele que praticou isso, sem problema, sem problema. Agora, até para quem praticou, eu acho que tem que ter a defesa. Será que ele praticou mesmo? Será que a gente fez isso mesmo? Então, é isso e está no regulamento. Vai continuar desse jeito. Ou seja, dona Uber vai continuar fazendo do jeito que ela quer. Você sai para trabalhar e vai ser suspenso, sem saber por quê. Muitas vezes por conta de uma mentira. Então, não concordo com isso e está no texto, vai ser votado, vai ser aprovado e vai ser praticado. Deixa aí os seus comentários sobre tudo isso e o porquê você não concorda com esse projeto de lei 152. Você não vai ter direito a receber o valor justo, porque a Uber vai continuar fazendo aqueles valores variáveis, do jeito que eles quiserem. Corrida de 8,50, muito pouco, entre outras coisas. Muitas queixas dos motoboys, dos entregadores e de nós, motoristas por aplicativo. Essa é uma das razões pela qual a gente não quer. E a gente precisa ir lá cutucar esses deputados aí para que não votem do jeito que está esse projeto de lei. Precisa melhorar e melhorar muito. Vamos continuar sendo subordinado, vamos pagar a Previdência. O governo está preocupado com a Previdência. Quero mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Olha aí, os maiores gastos do governo em 2025. Em segundo lugar, Ministério da Previdência Social, mais de 1 trilhão. Ou seja, os motoristas por aplicativo vão salvar a Previdência? Porque agora vai ser descontado da gente ali 5% sobre 25% do nosso faturamento? Então, aí não dá. Deixa aqui os seus comentários sobre tudo isso e a gente vem falando mais sobre esses assuntos. Se você está lembrando de mais alguma coisa, escreva aqui também nos comentários que a gente volta a falar. Eu tenho uma playlist que fala só sobre regulamentação. Assistam, vou deixar ela aí para vocês aqui no final do vídeo, para que a gente possa se inteirar cada vez mais sobre tudo isso. Parabéns aos entregadores que estão indo para cima. Nós, motoristas, estamos só olhando para cima e vendo as coisas acontecer. Uma pena. Tamo junto, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.